Olá pessoal, uma boa noite a todos aí que estão chegando aí, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Nuvem News, canal de notícias do Além da Nuvem. E hoje eu quero comentar esse assunto aí que tá dando muito pano pra manga aí, e na verdade é necessário que seja comentado, que é o assunto do filme Som da Liberdade, nem tanto o filme em si, mas todo o contexto, o cenário que está ao redor desse filme. Já aproveito para dar boa noite aí quem está chegando. Pepe, muito boa noite. José Pedro Castro Silva, a Rô tá na moderação, minha esposa. Boa noite, Kaique Alves. Quem mais for chegando aí, seja muito bem-vindo aí. Vão se acomodando que a gente vai trocar essa ideia agora aqui. Obrigado aí, Kaique, que comentou que adquiriu hoje o Conspiratório, e pelo pouco que ele viu está sensacional. Esse é um tema muito importante hoje em dia, né? Porque a gente vive uma era onde as pessoas elas se enfiam em grupos, em bolhas ideológicas e acham que tudo que vem daquele meio é verdade, tudo o resto é mentira. Então, a gente precisa atentar muito. Eu falei sobre a questão da construção do raciocínio numa live anterior aqui no canal, a gente discutiu no grupo de alunos do Instituto Licentia, e a construção do raciocínio ela acontece num estágio, pelo menos segundo a dialética de Platão. Depois o Aristóteles vai aperfeiçoar isso com todo um estudo da lógica sensacional. Tudo que você fala sobre argumentos, refutar ou não um argumento, é preciso estudar essa questão toda aí da construção do raciocínio, toda a questão da razão humana, para a gente poder entender isso, né? A opinião, ela está aquém da razão, né? Segundo Platão, o estudo do raciocínio, onde vai se desenvolver filosofia, né, a partir dali, não a partir dali, na verdade começa antes, mas ele é um personagem divisor de águas ali, né, no helenismo, do helenismo para frente. Então, é o que vai sobreviver de fato, né, a Platão e Aristóteles na cultura ocidental cristã posteriormente, da filosofia grega, né, o que vai ser resgatado. E na verdade, ele diz basicamente que você não precisa ser uma pessoa racional para ter opinião. Você pode ter opinião, porque a opinião é uma impressão em relação a algo. Então você pode ter uma opinião sem exercer o raciocínio, ou seja, sem utilizar o seu atributo de ser uma pessoa racional de fato. Isso é essencial, porque isso permite a gente entender o cenário que a gente vive hoje no país, inclusive, né? No país, no Brasil e no mundo. Tá? Mas basicamente o assunto então é o filme Som da Liberdade. Um agente federal embarca em uma perigosa missão para salvar uma menina dos cruéis traficantes de crianças. Com o tempo se esgotando, ele viaja pelas profundezas da selva colombiana, colocando sua vida em risco para libertá-la. Essa é a resenha básica do filme. E assim, ela foi baseada numa história real, né? Então, um personagem real que realmente era um caçador de pedófilos, né? Então existe basicamente uma rede de pedofilia que vai sequestrar crianças, aliciar crianças e sequestrá-las, né? E levá-las por meio do tráfico humano para outros fins, para certas finalidades, né? Que pode ser desde a magia negra, a prostituição ou qualquer que seja essa finalidade. O tráfico humano também inclui adoções por debaixo do pano, né? Adoções ilegais, né? Adoções feitas pelos mesmos grupos, na verdade, que estão, muitas vezes, pode ser pelos mesmos grupos vinculados ao tráfico humano de modo geral. Pessoas que não podem ter filhos e não querem passar pelo processo, devido ao processo burocrático, também fazem isso, né? Isso acontece. Mas, evidentemente, que o foco não é esse. O foco do filme ele vai tratar toda uma questão das redes de pedofilia, que existem de fato, né? Isso não há o que se negar, e ao mesmo tempo em que existem, elas não são devidamente abordadas, especialmente pela indústria cultural, especialmente por Hollywood. Então, o filme é produzido pela produtora Angel, né? Que fez aquela série que ficou muito conhecida, muita gente me indicou, a The Chosen, né? Vai falar sobre a vida de Jesus.
Então é uma produtora cristã e eu acho isso muito bom. Primeiro ponto é, eu acho sim isso muito bom. Eu acho muito bom que produtoras cristãs cresçam, façam filmes decentes, bons, bem produzidos. Eu gostei muito daquele filme que foi feito com o apóstolo Paulo, né, recentemente. Eu acho que esse aqui, Paulo, Apóstolo de Cristo. Foi um filme muito bom também, né, aproveitando para indicar aqui. Vocês querem uma indicação de um filme cristão, Paulo, Apóstolo de Cristo. Mas, enfim, a gente sabe que a indústria cultural, ela não é uma indústria cristã, de modo geral, né, apesar da maioria da população ter um direcionamento cristão, de ter uma tradição cristã no Brasil que é predominante, ainda é, mas hoje em dia a gente já tem uma divisão muito grande, especialmente naquilo que é propagado pelos veículos midiáticos. Isso é fato. Não tem como negar, e eu nem quero negar isso porque é um fato e é uma verdade, e não se nega a verdade, né? Então a gente tem hoje uma indústria cultural, uma cultura que ela é criada, basicamente, por meio de engenharia social e engenharia cultural, e ela é vendida, ela é oferecida à população, ela é vendida e ela é dada, né? A torto e a direito, de muitas formas. E claro que a mídia, de modo geral, ela tem um papel essencial, fundamental, porque tem a ver com a informação. Então nós nos deparamos com informação todos os dias, a todo momento, e nunca nos deparamos com tanta informação como nesse período contemporâneo, ou seja, na pós-modernidade. Então hoje nós nos deparamos com uma quantidade de informação muito grande, né? Uma quantidade de informação que é absurda, comparado com qualquer período do passado. Nós nunca recebemos ou fomos bombardeados por tanta informação ao mesmo tempo. Existe um conceito, já falei sobre isso, existe um conceito muito antigo que fala sobre magia, que diz que magia basicamente implica de forma bem primitiva e bem precária, em você utilizar imagens, sons e símbolos para influenciar pessoas em determinada direção, a ter uma determinada atitude. De modo geral, é isso. Existe muito mais, é muito mais profundo que isso, mas esse é um conceito bem inicial, né, sobre a magia, e de fato é isso. Quando você vai ver os povos antigos que praticavam a magia na Babilônia, em Roma, e ainda praticam hoje, né, sempre vão fazer uso de sons e símbolos, imagens, símbolos, e com o objetivo de conseguir fazer alguma coisa, que vai necessitar a atitude de certos indivíduos a fazer algo que aquele grupo que executa a prática deseja. E hoje a gente tem algo que é um controle muito grande isso entra no campo da psicologia social, inclusive, né, mas da psique humana coletiva, que vai trazer, impor e colocar novos padrões, alargando limites culturais, limites que vêm da tradição, e trazendo e importando, né, coisas de fora dela e misturando tudo isso, oferecendo tudo isso para a população a todo momento de uma maneira desenfreada, seria o termo, né? Então hoje a gente tem esse cenário, isso é um fato. E apesar disso, a gente tem uma televisão que fala muito de coisas inúteis, que fala muito de diversos crimes, mas não trata tanto esse assunto em si. E esse filme, Sound of Freedom, O Som da Liberdade, ele acabou trazendo essa discussão, esse assunto em pauta de uma maneira extremamente intensa, mas não apenas isso, né? Ele provocou todo um debate entre direita e esquerda. E isso é importantíssimo a gente tratar, porque isso vai ajudar a gente a entender a coisa. Então, o primeiro ponto é, sim, o filme é importante. Eu não assisti, na verdade, só abrindo um parênteses, eu não assisti o filme, assisti o começo dele só, não tive tempo de assistir ele todo, né? Mas ainda não assisti, vou assistir, tá? Só que assim, eu sei do que se trata, acompanhei as discussões,
e eu posso comentar o cenário e o contexto mesmo sem ter visto o filme, até porque eu não vou falar do filme em si, né? Então eu sei que é uma produtora cristã, eu sei da história, eu sei do debate que está acontecendo, e eu acho que isso me permite falar do assunto. Primeiro ponto, então, nos Estados Unidos, né, o que aconteceu? Essa alt-right, que é a nova direita, ou chamada direita alternativa, na verdade o termo é nova direita, começou a fazer uso desse filme até como uma bandeira ideológica, né? E por quê? Porque existiam algumas teorias conspiratórias, né? Entenda uma coisa, teoria conspiratória é um tipo de teoria que fala de uma suposta ou possível conspiração. Tá? Eu não estou fazendo um rótulo, ainda que exista uma tese, né, que defenda que esse termo foi criado pela CIA, e é possível que de fato seja isso mesmo, pela CIA para afastar as acusações contra a própria agência de que ela estaria envolvida em uma conspiração na época para matar o ex-presidente americano John Kennedy. Dizem que foi aí que surgiu o termo teoria da conspiração. Não vou lembrar agora o nome do autor que citou isso, mas a conspiração ela pode ser real ou não. Assim como uma acusação contra um indivíduo pode ser real ou não. Então existem teorias verdadeiras, existem teorias falsas. E devido à imensa capacidade que a informação tem de influenciar pessoas em determinada direção, a gente tem uma situação onde nós entramos na era das teorias da conspiração. Eu lembro que quando eu comecei a pesquisar esse assunto, o que a gente chama hoje de teorias da conspiração, com 18, 17 anos mais ou menos, acho que 16 anos na verdade, eu tô com 39, então são 23 anos, e eu sempre gostei muito de tudo que está relacionado a isso, mas hoje em dia tem se tornado bastante difícil, até pelo excesso de informação, e o excesso de informação é algo bem complicado, porque ele acaba atrapalhando mais do que ajudando. Quando você tem poucas informações para pesquisar, você sabe aonde você vai. Agora, quando você é bombardeado a todo momento por uma enxurrada de desinformação misturada com informação, você tem que separar o que é mentira e o que é mais difícil, você tem que separar aquelas que são meias verdades de meias mentiras. Tá? Bom, então, nesse cenário todo das eleições norte-americanas quando Trump foi eleito, deixa eu ver quando que Trump foi eleito. Acho que foi em 2016, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Então, quando ele vence as eleições de 2016 contra Hillary Clinton, na época foi muito popular, foram muito populares algumas teorias da conspiração. Entre elas, uma teoria chamada QAnon. Tá? O QAnon foi investigado a fundo, foram feitas pesquisas sérias para tentar descobrir quem que estava propagando essas teorias do QAnon, né? Não conseguiram descobrir, na verdade, chegaram em 2 caras e depois possivelmente em um cara só que criava aquelas ideias e jogava elas na internet. Tá? Então, e elas eram propagadas de uma maneira extremamente massiva. Tá? Essas teorias do QAnon, elas eram falsas teorias da conspiração, em sua grande maioria, ou elas mesclavam muitas mentiras com algumas verdades. E assim como a gente tem hoje essas fábricas de trolls no Brasil, esses gabinetes de propaganda ideológica disfarçado de grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, tá? Isso aconteceu muito forte nas eleições do Donald Trump, a ponto de Roger Stone, que foi um dos coordenadores de campanha do Donald Trump, existe um documentário chamado Get Me Roger Stone, né? Traga-me o Roger Stone, quando o Trump contrata ele para ser o assessor de campanha dele. É nesse contexto que os teóricos da conspiração vão entrar em peso na campanha de Donald Trump. Esses teóricos da conspiração, a gente está falando aqui de Alex Jones, né?
e de outros anônimos aí, alguns mais conhecidos, outros menos, mas um grupo que se destacou muito foi o QAnon. Tanto que você vê lá o pessoal do Trump indo nos comícios e eles levam bandeiras do QAnon, cartazes do QAnon, né, achando que agora eles descobriram a verdade. Qual que é essa verdade? Essa verdade que o QAnon propagava, entre aspas, verdade aqui, era a tese de que os políticos democratas, progressistas e democratas, que são coisas diferentes, tá? Um democrata, ele assim, no nosso cenário de esquerda, centro e direita, um democrata seria o equivalente a um centro. Um progressista é a esquerda, né? Então, políticos progressistas e democratas, junto com grandes bilionários, estariam aí promovendo o tráfico humano de crianças em larga escala, o sequestro massivo de crianças e imensas redes de pedofilia. E adivinha quem estava envolvida diretamente com isso? Claro, os adversários políticos daquele grupo, né? O Barack Obama, a Hillary Clinton, né? Bom, a Hillary Clinton, então ela foi acusada de muitas coisas bem pesadas ali, nenhuma delas foi provada. A única que chegou perto disso, digamos assim, o único vínculo que realmente poderia sugerir que a Hillary Clinton tivesse alguma coisa a ver com algum pedófilo, era um bilionário muito poderoso que tinha uma ilha lá nos Estados Unidos, que ele praticava pedofilia nessa ilha, né? E o marido dela, o Bill Clinton, esteve nessa ilha ali, pelo menos, se eu não me engano, o número é 7 vezes. Tá? Ok. Mas entre você afirmar que o marido da candidata esteve em uma ilha de um pedófilo e você afirmar que eles são donos da pedofilia em larga escala, ou responsáveis pela pedofilia em larga escala que acontece no mundo, tem uma diferença fulcral aqui. É uma diferença muito grande. Veja, claro que isso foi propaganda ideológica, isso foi pura demagogia. Tá? Até porque existem estudos sérios, eu não estou falando de teoria da conspiração feita por gabinetes de propaganda, né, que já investigam esse assunto há muito tempo. E sabe-se quem são os grandes grupos criminosos, os grandes cartéis e máfias, esse é o termo, máfia na verdade, responsáveis e que se ocupam principalmente do tráfico humano. E aí eu quero entrar num artigo que eu coloquei no nosso site, o restauracionista.org, o meu site onde eu ponho artigos ali, né, e espero que eu consiga colocar mais, mas eu vou mostrar agora uma argumentação que eu coloquei ali. Deixa eu abrir aqui maior para vocês verem. Bom, esse aqui é o site Restauracionista, tá? Se você perguntar, mas você é de direita, você é de esquerda, qual é a sua ideologia? Se você quer que eu escolha um ismo para defender, seria isso aqui, tá? A restauração. O que é um restauracionista, você vai ver aqui do lado direito, né, relativo a restauracionismo, que advoga a restauração de regime anterior. Tá? Então, aqui você tem, a gente fala da restauração do Império, e tá aqui no lado direito você pode ver um pouco, e aí você pode ver vários posts que eu já fiz aqui. Mas esse debate foi tão intenso nos últimos dias em relação a essa questão do filme Som da Liberdade, e foi uma coisa tão nojenta que eu vi acontecer de ambos os lados do espectro político, inclusive com muitos canais aí ditos conservadores, ditos cristãos, católicos, de direita, etc., esquecendo do ponto principal aqui, que é justamente quem pratica e quem é responsável por essas redes de pedofilia. Eles falaram de tudo, falaram que o filme é bom, que é legal e tudo mais, que é importante falar. Concordo com tudo isso. É importante falar. Acho muito bom que agora tenha uma empresa de mídia poderosa, que é capaz de fazer filmes bons aí, né? Com temas reais, a partir de uma perspectiva cristã e não aquela perspectiva de Hollywood, que é, para dizer o mínimo, o oposto disso, né?
Então, eu acho muito bom que se fale nisso. Eu acho um problema, é óbvio que é um problema gravíssimo. O tráfico humano, acho que nada é mais cruel, mais abominável no ser humano. Eu acho que num mundo minimamente decente, conforme eu coloquei no grupo de alunos do Instituto, a gente nem deveria estar discutindo isso, porque isso nem deveria acontecer. Isso é óbvio. Mas o ponto principal é quem está fazendo isso. E aí eu fiz um texto, agora vocês vão me desculpar, onde eu coloquei aqui uma opinião, que é o título: O Som da Liberdade e a Nova Direita Vagabunda. E eu preciso falar disso. Aqui eu coloquei a imagem de um discurso, está lá o Flávio Bolsonaro atrás, está aqui o Eduardo Bolsonaro, e ele aproveitou isso aqui na frente da bilheteria do cinema para fazer palanque político em torno disso, que é exatamente o problema da questão e o que está acontecendo nos Estados Unidos. Tá? A pauta é legítima, o assunto é necessário, porém, esse tipo de coisa precisa ser exposta. Tá? E eu vou mostrar por quê. Porque quem pratica essas coisas são justamente aqueles que financiam esse lado da coisa. E é isso que eu vou mostrar aqui. Porque as pessoas acho que não se deram conta ainda. Recomendo que vocês vejam outros posts, outros artigos também, mas a gente vai falar aqui: O Som da Liberdade e a Nova Direita Vagabunda. O título é esse mesmo e é para impactar, e quem não gostar, pelo menos leia o texto. Se não gostar, tudo bem, mas é importante, você não precisa gostar de mim, você não precisa gostar do texto, mas é importante que você saiba essas informações aqui. Hoje estive vendo algumas notícias sobre o filme Som da Liberdade, e de fato há uma politização em cima do filme, tanto por parte de políticos da direita, como Eduardo Bolsonaro e da Damares Alves, que já fizeram palanque em cima do filme, quanto por parte de portais de notícias da esquerda, que aproveitaram para rotular o filme de maneiras que não fazem muito sentido. Pelo que percebi, o ponto controverso é que adeptos do QAnon utilizaram a história do filme nos Estados Unidos para tentar embasar a teoria de que políticos e bilionários progressistas e ou democratas estão envolvidos em redes de pedofilia e tráfico humano. Foi justamente esta ação por parte da nova direita norte-americana que provocou uma reação por parte da esquerda, que na defensiva começou a criticar o filme por este uso político baseado em falsas teorias conspiratórias, o QAnon. Aqui 2 pontos a serem observados. Primeiro, o diretor do filme veio ao Brasil e já nas entrevistas coletivas fez questão de desvincular o Som da Liberdade desta teoria conspiratória, reforçando que o filme foi baseado na história real de um policial norte-americano, policial federal, que investigou e desmantelou redes de pedofilia e tráfico humano. Esse é o ponto. Tá? Existe um salto lógico entre você falar de uma história real e puxar um QAnon para fazer disso palanque político. Eu acho fantástico que o filme tenha tido um faturamento já de 200 milhões de dólares, né? Com um orçamento de 14,5 milhões, um orçamento relativamente baixo para um filme. Então, eu acho que isso é importante, mas agora o que vai ser feito disso é outra história. As pessoas falam, não, porque é um filme cristão, estão boicotando. Não, na verdade existem muitos filmes cristãos, eles até podem ser boicotados em alguns casos, pelas plataformas de streaming ou por Hollywood, concordo, mas de modo geral é porque eles não são tão bem produzidos quanto os filmes de Hollywood, porque tem muito menor orçamento e não há tanto investimento nisso como há pela indústria hollywoodiana. Então, que dita a cultura, né? Então, quando começa a ter filmes bons, as pessoas começam a assistir. Não é à toa que quando eu assisti o filme que eu recomendei aqui, do Apóstolo Paulo, eu assisti no Netflix. Ele estava disponível no Netflix. Tá? Agora vamos em frente. Então, isso é importante porque a demanda por certos produtos faz com que o mercado ofereça aqueles produtos. Então, Netflix tem lá filmes cristãos e tudo, apesar de ser uma plataforma que muitas vezes coloca agendas que são opostas às ideias que os cristãos defendem. Né? Enfim. Agora, o mais importante, agora a gente vai entrar no X da questão e é aqui que vai explodir a mente de muita gente. Tá? Nas eleições americanas que elegeram Donald Trump, é fato
que ele só foi eleito devido à propagação de notícias mentirosas disseminadas como um vírus mortal pelos teóricos da conspiração, dos quais se destacavam o QAnon, vinculando o nome da opositora de Trump a Hillary Clinton, a redes de pedofilia, algo que nunca foi provado, conforme eu disse. Quer dizer, daqui a pouco é que vai explodir a mente das pessoas, né? Ainda não chegamos lá. Roger Stone, que foi coordenador de campanha de Donald Trump, disse em entrevista, ele participou do documentário, disse isso, eu vi esse documentário, que sem o trabalho desses teóricos da conspiração, Trump jamais teria sido eleito. Então a gente está falando de algo que elege presidente dos Estados Unidos. Isso não é brincadeira. Quando eu falo que a gente está na era das teorias da conspiração, eu não estou brincando. Elas se tornaram instrumento de manipulação de massas quando mal utilizadas. A questão é quem está fazendo isso. E ao acusar um grupo fictício de cometer ou de ser responsável por aquele crime, existe um outro que está sendo obscurecido, evidentemente. Então, ou seja, o uso político aconteceu e vai acontecer de novo. Eu ainda lembro daquelas lives com fake news, inclusive por canais brasileiros, às vezes com 10 mil pessoas assistindo ao vivo, dizendo que Obama e Hillary e outras personalidades americanas que estavam do outro lado do espectro político seriam presos a qualquer momento na Operação Tempestade no Deserto. Quem viu isso? Eu vi muita live aí. Vão prender semana que vem, vão prender o Obama, vai cair o terminal da Corte Internacional, já determinou, e não é um ou dois, eram muitos que embarcaram nessa onda. Como dava view, o pessoal não estava nem aí se era verdade ou mentira e ficava replicando. Isso é o QAnon. Tá? Ou seja, o uso político aconteceu e vai acontecer. Opa, voltando aqui no lugar certo. Então, fake news completa da pior espécie e nem a operação em questão existia. Essa operação Tempestade no Deserto, eles pegaram o nome de uma operação muito mais antiga que nada tinha a ver com o assunto. E como sabemos, nada daquilo se confirmou porque era mentira mesmo. Tá? Então, agora o ponto principal no qual eu me atenho é, e aqui começa a curva, da loucura completa, das massas alucinadas, para um ponto de coerência, que é o que eu preciso que as pessoas entendam. Agora, o ponto principal no qual me atenho é, tenho pesquisado sobre o assunto de forma séria e não em grupos lunáticos de fábricas de trolls. E a conclusão que cheguei, e que qualquer um chega a se pesquisar, é que sim, tais redes existem. Mas elas estão nas mãos, especialmente, da máfia. E adivinha quais duas máfias destacam-se no tráfico humano? A máfia russa e a máfia chinesa. Você sabia disso? Calma que vai piorar. Aí a gente parte para o fato de que a máfia russa é diretamente formada por ex-membros da KGB soviética. Não sei se você sabia disso. Quem criou a máfia russa eram ex-KGBs. Ou seja, ex-colegas do presidente russo Vladimir Putin, que também era um KGB. Chefiou a KGB, inclusive. Ou teve um alto cargo na KGB, na verdade. Que continuam mantendo relações diretas com oligarcas russos. Não sei se você sabe, mas quando o Volodymyr Zelensky foi eleito na Ucrânia, a Ucrânia, eu não sei se você lembra daquele movimento que aconteceu no Brasil, daquela turma que acabou chamando a atenção justamente por estar nesse meio aí da nova direita, mas na verdade eles faziam referência ao Ucraniza Brasil. Não sei se você lembra, um movimento muito forte que aconteceu na Ucrânia, o Euromaidan, onde os políticos, a corrupção era um problema muito sério, e políticos estavam sendo arremessados nas latas de lixo. Não sei se você lembra disso. Então, nessa época, o que aconteceu na Ucrânia, basicamente é que a Ucrânia era governada, 2 presidentes antes do Zelensky, a Ucrânia vinha sendo governada por
por um presidente que era comprovadamente da máfia russa. A máfia russa é composta de oligarcas. E aí a gente está falando de um Estado mafioso. A gente está falando de caras que no passado foram criminosos de vários tipos, inclusive criminosos políticos, e muitos eram da polícia secreta da União Soviética, que era o principal competidor em relação aos Estados Unidos na época. Lembra? Guerra Fria, tudo aquilo? Então. Outro fato, o Kremlin, na verdade, o mercenário recém-falecido Prigozhin, Yevgeny Prigozhin, que inclusive eu falei no Conspiratório, o Kaique que está aí na live comentou do Conspiratório, que é um curso que a gente tem sobre conspirações de verdade, não dessa forma distorcida, não por viés ideológico, né? Então eu já falei do Prigozhin, a gente já estava falando do Prigozhin isso há quase um ano atrás. Nem se falava dele na mídia. O cara já estava... ele era o coordenador das campanhas de desinformação, o dono da fábrica de troll principal de Moscou, do Kremlin, era do Prigozhin, ele criou, assim como ele criou o grupo Wagner, os mercenários, né, criminosos de guerra. Então o Kremlin, na verdade, o mercenário recém-falecido Prigozhin, ex-braço direito de Putin, coordenava exércitos de trolls russos, tá? Bots e pessoas comandando bots, robôs de programação, para influenciar as eleições americanas a favor de Trump, disseminando fake news nos Estados Unidos. Ele próprio admitiu isso e disse que continuaria fazendo isso. Antes do seu avião cair, entre aspas, evidentemente. Aí entra o velho, acuse-os do que você faz. Então, acrescentando aqui, o Prigozhin, na verdade, ele deu uma entrevista, na época, antes da invasão à Ucrânia, né? Mas ele deu uma entrevista quando descobriram, porque foi o Serviço de Inteligência Britânico que descobriu isso, que existia esse prédio, que era usado como uma fábrica de troll, é um prédio, na verdade, cheio de trolls, disseminando fake news nos Estados Unidos para influenciar as eleições americanas, gerando todo tipo de caos, criando caos nos Estados Unidos, mas a gente sabe que havia uma preferência desse lado, do lado de Putin, pelo Donald Trump, pelos republicanos. E isso tem uma razão profunda de ser, né? Porque é o mesmo projeto, na verdade. A Nova Direita Internacional é aquele projeto que começa, que eu já falei, dos adoradores, satanistas adoradores do caos. Ex-satanistas, na verdade, que são adoradores do caos, praticantes de magia pesada, que criaram esse projeto, cujo símbolo é o símbolo da teoria do caos, o símbolo do caos, a estrela do caos, né? Que é o Dugin na Rússia, o Alain de Benoit na França, o Steve Bannon nos Estados Unidos. Era esse grupo aí. Mesmo grupo. Tá? Então, claro que é um projeto. Então, aí você tem só complementando, então o Prigozhin, perguntaram para ele se ele tinha envolvimento com isso, ele disse: nós influenciamos as eleições americanas no passado, influenciamos agora no presente, logo após as eleições que elegeram o Trump, e vamos influenciar novamente no futuro. Só que ele acabou brigando com o Putin e o avião dele acabou, né? Misteriosamente aí, a gente sabe o fim que teve. Então, veja só. Isso é um ponto bem interessante na história, porque isso começa a trazer uma questão. Peraí, deixa eu concluir o texto, aí a gente vai refletir um pouco sobre isso. Bom, acusaram o outro lado político daquilo que a própria máfia é especialista, e assim conseguiram mover as massas alucinadas, loucas por um bode expiatório, na direção que melhor lhes interessava. O filme está se repetindo. Então, que é o que eu estou falando, que está acontecendo com o uso político desse filme, que ninguém está falando. Até o pessoal conservador católico que costuma bater de frente com essa pseudo-direita, essa direita fake, essa nova direita, essa coisa imunda de adoradores do caos,
que criam o caos e o caos pelo caos, se consideram o bem supremo combatendo um mal supremo. Igualzito, sabe quem? O Satanás de Milton. A gente tem um estudo, eu vou postar, o próximo texto que eu vou postar é sobre isso. Eu já fiz um vídeo sobre isso no Além da Nuvem, mas eu vou fazer um artigo sobre isso. Já está praticamente pronto, eu vou postar. O Satanás de Milton era a figura do anti-herói soviética. E ela foi ressuscitada na época da transição da queda da União Soviética para o atual Estado russo. O modelo atual que ainda vigora na Rússia depois da queda da União Soviética. Oligarquias, né? Só se fortaleceu de lá para cá, mas é um Estado mafioso, é um Estado insustentável, e ele precisa necessariamente de sempre algo para manter esse projeto. A Rô colocou aí no chat, pessoal, o link do Conspiratório que eu falei, tá? Lá no Instituto Licente, se alguém se interessar, entra lá para dar uma olhada, tá bom? Tá bem interessante. Na verdade, vale bem a pena, sabe? É necessário, é o tipo do conteúdo que eu gostaria de colocar abertamente na internet, mas não dá, o assunto é denso. Tá? Isso aqui que eu tô falando é uma pontinha perto do que tem lá, na verdade. Tá? Só uma casquinha. Mas assim, então a gente tem uma situação que... Agora eu quero mostrar aqui, eu coloquei aqui embaixo do artigo, tá? Só para mostrar que o que eu estou falando é verdade. Para quem desconhece minimamente o assunto, eu recomendo que veja um artigo abaixo. Nesse artigo você vai ver que as principais atividades das máfias número 6 e número 2, a chinesa e a Rússia, são as 7 mais poderosas do mundo ali. A sexta é a chinesa e a segunda é a Rússia. Respectivamente, verão que são as únicas que têm entre as atividades principais o tráfico humano. Então, quando você fala, por exemplo, desses cartéis na Colômbia, eles são cosquinha perto da máfia russa. Tá? Existe também a máfia de El Salvador, lá que agora está com o novo presidente lá que está causando, fugiu o nome dele, mas que está causando lá um problema para essa máfia aqui, né? Mas, de qualquer maneira, eles também mexem com um pouco de tráfico. Na verdade, é prostituição, na verdade, nem é tráfico humano, tá? Não é o forte deles. Agora, a máfia chinesa aqui, ó, máfia chinesa, você já tem lá tráfico humano, atividades principais delas, tráfico humano, depois tráfico de drogas, imigração ilegal, extorsão, tal. Depois você tem o cartel de Sinaloa, que é aquele do El Chapo, né? Você vai ver que é basicamente tráfico de drogas, né? Sequestro, lavagem de dinheiro, tráfico de armas, né, e assassinato, beleza. Então você tem essas atividades. Não vou dizer que eles não praticam tráfico humano, mas não entra nem nas principais. Aí você vai ter a máfia japonesa, né, a Yakuza, na verdade é Yakuza que se fala mesmo, tá? A principal família dessas máfias é a Yamaguchi-gumi, que é japonesa, mas o negócio deles não é esse também, tá? Aqui, ó, tô lendo aqui os principais negócios da máfia japonesa são tráfico de drogas, prostituição, extorsão, chantagem, lavagem de dinheiro e fraude em grande escala. Cartel de Medellín, esse da Colômbia, que é o que vai falar no filme Sound of Freedom, né? As máfias que vão lá no meio da Amazônia, na Amazônia colombiana, enfim. Aí você vai ter, eles acabaram influenciando muitas outras organizações criminosas, principalmente dos modelos sul-americanos de cartel, né? Mas você vai ver que o que eles mexiam, basicamente, a gente sabe, é drogas, né? E tem algumas outras atividades, tem vários outros crimes, sim, mas basicamente gira em torno do negócio de drogas. A Colômbia, né? O maior produtor mundial de cocaína. Aí você chega na Bratva, que é a máfia russa, aqui a coisa vai ficar bem diferente, tá? Então você vai ver seus principais negócios. Ela é pioneira no crime cibernético. Eles têm um exército de fraudadores de cartão de crédito, só para você ter uma ideia. Mensais, assim, é pelo menos 2.500 saques mensais de cartões de crédito clonados na Europa inteira. É um negócio, assim, absurdo. Por isso que está tida como a segunda principal, só atrás da máfia italiana.
Andrangheta, né? Mas a máfia russa, ela é enorme, tá? Enorme. Tem 300 mil soldados e cerca de 2 milhões de afiliados todo mundo. E a economia é enorme, a economia dela. Mas os principais negócios dela são tráfico de drogas, além do crime cibernético, armas, prostituição, tráfico humano e assassinato. Então, tráfico humano... Percebam que são as duas únicas onde o tráfico humano apareceu. Tá? Ela não apareceu em mais nenhuma. Que curiosidade, né? Interessante, o submundo da China e da Rússia. São justamente aqueles... Olha que curioso, o submundo da Rússia, do eurasianismo. Né? Vamos lá, vamos pegar a bandeira lá do eurasianismo, a teoria do caos aqui do Alexandre Dugin, aplicada na geopolítica, a destruição do Ocidente. A gente teve agora, essa semana, a gente teve uma propaganda de guerra na Rússia para convocar soldados, para tentar convencer os soldados, na maior cara de pau, a se afiliarem ao exército russo, para lutar na Ucrânia. Mas enfim, então aqui o símbolo dos adoradores do caos, né? O eurasianismo, o discurso anti-ocidente. E a gente teve uma propaganda que circulou agora na mídia russa para convocar os soldados, os jovens russos a se alistar como soldados, e ali aparecem 2 russos conversando, e basicamente um fala para o outro assim, e você vai voltar agora para a Rússia? O outro, não, vou ficar aqui em Odessa mesmo, vou ficar aqui porque minha família era daqui, então na verdade eu estou só voltando para casa, como se a Odessa fosse realmente ficar com a Rússia, né? E aí o outro, ele pergunta para o outro, e você vai voltar, né, para a Rússia? O outro fala assim, não, eu vou fazer como o meu avô, eu vou ficar até chegar em Berlim. Absurdo, né? Assim, isso saiu, foi a propaganda oficial do governo russo agora, essa semana, dando a entender que eles estão numa espécie de cruzada realmente contra o Ocidente, e eles vão atravessar a Ucrânia, vão atravessar a Polônia e vão chegar na Europa, que é justamente o que defende esse que foi sempre foi chamado de o guru do Putin, né? O Alexandre Dugin. Alguns falam que ele não é o guru do Putin, mas essas pessoas estão redondamente enganadas, até porque o Putin repete à risca o discurso. É o Ocidente podre, a gente tem que derrotar o Ocidente podre, malvadão, decadente, porque nós somos o grande modelo. E eles estão fazendo propagandas dentro da Rússia sobre avançar até Berlim, de modo ainda muito subliminar, jogado ao vento. Mas é algo muito sério. Então, beleza, né? Só para a gente entender. Lembrando, tá? Existe um grupo que forma essa chamada Nova Direita Internacional, e você vai ter esses personagens. Eu falei disso num vídeo aqui, no canal Nuvem News, sobre o caos como ideologia, tá? No título tem o símbolo ali da estrela do caos. Nesse vídeo eu explico toda a questão que eu tô falando dos satanistas adoradores do caos que criaram a Nova Direita Internacional. Tá? São invocadores do caos. Veja, é preciso entender o que é isso. A magia do caos, ela fala que não existe verdade, não existe bem e mal. O bem é aquilo que eu quero que seja, o certo é aquilo que eu quero que seja, a verdade é aquilo que eu escolho que seja. Eles pregam isso. E eu já vi essa turma que defende essas ideias aqui, ideólogos dessas ideias aqui, repetindo esse discurso. O próprio Alexandre Dugin fala isso em entrevistas, né? Atualmente como professor, filósofo da Universidade de Moscou, mesmo sem ter diploma, né? Foi chamado lá, é o ideólogo, na verdade, é o intelectual orgânico que produziu a Rússia que nós estamos vendo fazendo o que está fazendo hoje no mundo. Tá? E ele tem um laço muito estreito
vocês podem pesquisar aí com o Steve Bannon, que também foi um coordenador de campanha do Donald Trump. Não sei se vocês lembram. Agora a gente vai chegar na coisa, tá? Steve Bannon, que é esse cidadão aqui, que está do lado justo de quem, né? Que foi agora foi contratado, inclusive, pelo clã, né, do ex-presidente do Brasil, para fazer propaganda, para ajudar na campanha. É um propagandista político, tá aqui ele com Donald Trump, ele trabalhou para o Trump, ele foi preso depois por fraude e recebeu um indulto presidencial na última semana de governo do Trump. Ele foi solto da cadeia por um perdão presidencial. Tá? Esse cara aqui, esse é o grupo. Tá? Essa é quando eu falo nova direita internacional, é isso aqui que eu tô falando, é um movimento internacional. Então, tá mais do que provado os vínculos. Se você pesquisar, você vai encontrar os vínculos que existem ideológicos, os vínculos de discurso que existem entre esses personagens que eu estou falando aqui. Os principais ideólogos e seus respectivos líderes em países como a Rússia, Estados Unidos. Estou falando de Steve Bannon e Trump. Estou falando de Dugin e Putin. Então não é à toa que isso aconteceu, não é à toa que o Prigozhin formou um exército de trolls para eleger o Trump nos Estados Unidos. Não é porque ele achava o Trump menos pior. Era parte de um projeto de poder. Tá? A gente tem um projeto de poder. Aí, claro, aí as pessoas vão falar, mas você está passando pano para os democratas, você está dizendo que o Biden é do bem. Não estou falando isso, de modo algum. Só que os males que a gente tem no Ocidente são males produzidos no Ocidente para o Ocidente. A elite ocultista, a elite maligna, essa elite geopolítica, metapolítica, né, que a gente tem no Ocidente, é um problema do Ocidente para ser resolvido pelo Ocidente. Agora, quando vem esses adoradores do caos, eles querem invocar um monstro do Oriente para solucionar os seus problemas no Ocidente. E esse monstro do Oriente, ele está fomentando justamente essas narrativas que são utilizadas politicamente pela nova direita vagabunda, que eu coloquei no título do vídeo. Aí está lá o Eduardo Bolsonaro dando entrevista ali, dizendo não vão abusar das nossas crianças. E aí ele está fazendo disso um palanque político para dizer que quem faz isso, quem faz esse tipo, quem comete essas atrocidades, a pedofilia, o tráfico humano de crianças, é a esquerda política que ele combate. Como se o mal tivesse partido político. Como se não existissem pedófilos do outro lado, né, do lado republicano. Como eu acabei de mostrar, tem um problema aqui. Você quer falar das Farc, você quer falar dos colombianos, você quer falar dos cartéis da Colômbia? Ok. É possível falar disso. Agora, não tem comparação o grau de conectividade e influência que tem essa mesma situação na Rússia, o fato que eles são muito mais fortes, são muito maiores e são muito mais direcionados para esse tipo de crime do que os próprios colombianos que foram abordados no filme. E eles estão muito mais conectados ao atual governo da Rússia, que envia milhões e milhões de bots para manipular a opinião dos republicanos nos Estados Unidos. Tá? Isso foi provado, isso foi admitido por eles, por esses próprios oligarcas com profundas relações com o crime organizado internacional de raiz russa, de origem russa, que nasceu dentro da KGB, mesma organização do atual presidente da Rússia, da época, da União Soviética. Então você está falando de um problema que é verdadeiramente um problema. E são esses mesmos caras que estão patrocinando, que estão difundindo
que estão ideologizando, seria o termo. Estão ideologizando o Ocidente com um discurso anti-Ocidente, criando uma elite de justiceiros que são o bem para combater o mal. E adivinha só, esses caras do bem, eles são apoiados pelos caras que fazem o mal que eles próprios dizem combater. Então, esse pessoal aqui está muito mais perto, está muito mais próximo, assim, ainda que indiretamente, tá? Disso, que é o problema central tratado no filme, né, o tráfico humano de crianças. Não estou falando das pessoas aqui, não estou falando que o cidadão aqui é praticante disso, né, que o cidadão aqui é pedófilo, não estou falando isso. Mas a ideologia e o apoio que recebe a própria nova direita internacional tem laços muito mais estreitos com grupos assim, tá, do que o outro lado que eles querem combater e querem culpar disso. Inventar, como fizeram nos Estados Unidos para eleger o Donald Trump. Eles acabaram com a Hillary Clinton na base da fake news. Foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. E eu vou falar para você, a coisa, como era uma coisa nova na época, a imensa maioria acreditou. A coisa era tão bem contada, as pessoas tinham tanta certeza do que estavam falando, né? Ah, são esses bilionários da esquerda norte-americana, eles são os culpados, eles são os democratas. É complicado porque eles pegam democratas, né? Democratas realmente são... Existem muitos corruptos, existem muitas pessoas ali que são realmente de baixíssimo nível moral e, enfim, parece que é verdade. As pessoas acreditaram. Só que, na verdade, quem controla esse tipo de crime não é. Ainda que você possa ter ali bilionários pedófilos, você possa ter políticos pedófilos, não são eles que estão criando ou gerindo esse tipo de crime organizado no mundo. De milhões de pessoas que passam por esse tipo de coisa. As vítimas. Eles podem ser clientes, eles podem até ter algum tipo de relação com isso, o que também é algo grave, mas precisa ser provado, precisa ser individualizado, pontuado e provado. Agora, o que se sabe no mundo todo com estudos sérios feitos a respeito disso é que quem comanda esse tipo de crime são essas organizações criminosas aí que eu citei. Então fica muito fácil, aí você pega as massas alucinadas e fala, são eles os pedófilos, nós estamos aqui para combatê-los, e você usa isso como discurso político de uma população que já não tem a capacidade de processar uma informação e transformar ela num raciocínio para se chegar à verdade dos fatos. Ela age por opinião, é quase como que por instinto, uma pessoa que tem uma impressão de algo, segundo Platão, e emite uma opinião diretamente, já sai falando sem fazer o uso do raciocínio devidamente, ela está fazendo algo um pouquinho melhor do que latir. Segundo a dialética de Platão, que é a estruturação do pensamento, que vai falar da razão humana, ou seja, o ser humano exercendo o raciocínio, a gente tem um processo. O primeiro processo, como eu falei, é a impressão, a imagem que você constrói quando você se depara com algo. A segunda é a opinião. Ela é quase que instintiva, reativa. Depois você vai entrar no raciocínio. E a gente tem uma sociedade hoje de pessoas que são irracionais. Elas são... por isso quando a gente fala, são analfabetos funcionais, são incapazes cognitivamente. Suas mentes não são capazes de desenvolver o raciocínio. Porque elas são pessoas opinativas. E elas já saem refletindo. Algumas já a coisa bateu ali, ela já sai replicando nas redes sociais.
E aí a gente tem uma massa disforme, uma massa amorfa, que faz no Brasil aquilo que está acontecendo hoje. Um bando de louco, alucinado, querendo destruir tudo. Porque o símbolo dos caras é esse, eu já falei, cara. Já está explicadíssimo. É o caos. Veio de lá. Tá? É a própria magia do caos. Eu tenho live sobre isso aqui no canal Nuvem News. Bem explicado. Vou fazer mais artigos, né? Preciso que vocês ajudem a divulgar isso, porque ninguém está falando sobre isso. O pessoal está abraçando as dialéticas, os discursos, as ideias opostas se degladiando, mas ninguém está falando do ponto central da coisa, que camuflado como um camaleão assume esses projetos políticos, ditatoriais, e vão vendendo essas ideias. A gente tem que destruir tudo, a gente tem que destruir tudo. É isso. Então, como eu falei, nós temos problemas no Ocidente, nós temos elites corruptas, nós temos grupos ocultistas de altíssimo poder, temos, mas nem se compara com isso daqui. Você querer invocar o caos do Extremo Oriente com um discurso anti-Ocidente de algo que é muito pior do que aquilo que a gente tem no Ocidente em termos de modelo político, de modelo de governo. Por exemplo, você pode pegar a China. A China é governada pelo Partido Comunista Chinês, é uma ditadura comunista. Socialista, na verdade, né? Aí você tem a Rússia, que está promovendo isso, que é quem realmente está fazendo barulho. Um Estado mafioso, imerso no pântano da corrupção. Um grau assim que a gente aqui no Brasil não consegue nem imaginar. Porque lá você não pode discordar das coisas. Lá, se você começou a querer discordar, não é que você vai ser processado, você vai ser preso, perseguido, não, você some. É tipo máfia mesmo, é assim. Então, entre lá, restauracionista.org, vamos começar a acordar, entender? Espero que alguém tenha, pelo menos, entendido aí o que foi dito. E vamos parar de papagaiar, vamos parar de fazer parte desses projetos revolucionários aí disfarçados de solução. Projetos revolucionários, nada além disso. Nada além disso. Bom, pessoal, deixa eu dar um ano no chat e ver como é que tá a coisa. Kaique Alves falou: a relação entre Putin e Dugin é igual, ou se não pior, como era Rasputin e o czar da Rússia. É incrível como a Rússia está sempre a repetir seus erros desde os tempos atrás, exatamente. Na verdade, se você pegar nesse modelo atual da Rússia, é preciso entender o satanismo russo. A figura do Satanás na obra O Paraíso Perdido, de Milton, The Paradise Lost, ele era um antimonarquista. E ele escreveu essa obra quando a monarquia havia sido restaurada. Mas enfim, a monarquia havia sido restaurada, ele estava cego, né? Ele pediu para as filhas dele, ele ditou O Paraíso Perdido para as filhas dele, que escreveram, né, então, esse poema mais conhecido do Milton. E ele tem uma figura de um Satanás ali, que é um anti-herói revolucionário, é uma figura revolucionária, não é mais um monstro vermelho com chifres babando, né? Era quase um Lúcifer da Netflix, e revolucionário. Então ele acabou sendo adotado como figura do herói soviético, porque a gente sabe que a União Soviética combateu tanto o Império quanto a Igreja, né? Então foi proibida, as igrejas cristãs na Rússia foram proibidas. Para se ter uma ideia, o governo sírio chegou a censurar esse livro, um pouco antes de estourar as revoluções lá. Começaram a propagar muito esse livro na Síria, e o governo sírio chegou a proibir o livro, né, com medo que ele incitasse uma revolução. Então, ele era muito popular na União Soviética, foi muito influente, foi ressuscitado. Essa figura do Satanás de Milton foi ressuscitada, tá? Nessa ideologia do Alexandre Dugin.
né? Foi potencializado. Então quem que é agora essa figura? É o anti-herói. Só que agora, em vez de lutar contra o império ou contra a igreja, o mal é o Ocidente. Só que esse mal sendo o Ocidente é algo que os russos têm uma certa facilidade, porque afinal a Guerra Fria era já contra os Estados Unidos, né? Contra o maior representante das potências ocidentais. Então é simplesmente a ideologia requentada que movia a União Soviética, mas um pouco adaptada a essa realidade de hoje. E trabalhado muito, no sentido ideológico da coisa, por esse intelectual orgânico aí, que é o Alexandre Dugin. E essa figura do Satanás de Newton é muito interessante essa questão, porque você vai ver essas pessoas personificando o Satanás de Newton, como era na União Soviética. Quando você tem um modelo, ele é um arquétipo. E aí o revolucionário contra o sistema. Só que hoje isso tem uma roupagem mais sutil, que é aquilo que a gente tem atualmente nessa nova direita internacional em relação ao establishment, que com todos os seus problemas e defeitos que tem, e são muitos, não nego, mas você pode ter certeza que o caos não é a solução. Até porque está escrito que a nova ordem ela virá através do caos. Então, quando se faz o caos, quando se invoca o caos, é para trazer uma nova ordem. E a gente teve um encontro recente, inclusive, do Putin com o Xi Jinping, da China, onde ele fala abertamente, não, nós queremos trazer uma nova ordem mundial multipolar. E para você romper com a antiga ordem, trazer uma nova ordem, você precisa destruir primeiro. Então, para isso, você precisa do caos. Então, eles usam o caos como símbolo, né? Basicamente. Isaac falou, o Lula, a esquerda, está muito mais grudada nas bolas do Putin tal, do que um outro gato pingado da direita. Mas agora entendi um pouco o porquê do Bolsonaro ficar neutro nessa invasão absurda. Exatamente. Mas aí que tá, Isaac. Aí a gente tem os dois lados. Quando você pega os dois extremos, eles se encontram. Se você pegar o cara que é mais moderado, o social-democrata, né, dentro do espectro político, o centro, ele não vai ficar a favor do Putin. Se o cara é mais moderado da direita, ele não vai ficar a favor do Putin. O cara é mais moderado na esquerda, ele não vai ficar. Agora, se ele for para os extremos, seja na direita ou na esquerda, ele vai ficar a favor. O da esquerda pelo fetiche pela antiga União Soviética. E o da direita por essa estratégia aí que eu acabei de colocar, né, que a gente viu. Então, porque eles são os paladinos, os anti-heróis, os antissistemas, né? Então é muito perigoso isso. É uma ideologia. Está sendo construída, um pouquinho de cada vez, mas ela está ganhando força e o resultado dela é o caos. O objetivo dela é o caos. Pelo caos, se instituir uma nova ordem. E essa nova ordem, existem estudos sobre isso, de antropólogos, cientistas políticos, cientistas sociais, que já entenderam isso, que essa nova ordem, que o que eles querem, na verdade, é o fim da democracia, para impor um regime totalitário, onde eles controlam e não sai mais, basicamente, como é na Rússia. Eu, por exemplo, eu sou totalmente contrário a esse posicionamento covarde do Lula em relação à Rússia e Ucrânia. Eu acho que o Brasil, faz dias que eu tô com isso na cabeça, que eu quero fazer um vídeo, uma live sobre isso. O Brasil precisa de um presidente que apoie a Ucrânia. Tá? Então, ou o atual muda de posicionamento e começa a fazer minimamente o certo na geopolítica internacional, que é isso, tá? Ou então ele vai acabar dando lugar. Porque assim, ele vai acabar tendo que dar lugar para alguém assim nas próximas eleições. Vai acabar acontecendo isso. Até por uma questão, eu acredito nisso, né, uma questão de justiça divina. Vai haver uma interferência. Quando você escolhe o mal e você está no poder,
naturalmente, haverá uma consequência e esses regimes acabam perdendo o poder em certo momento, mais cedo ou mais tarde. Então, é o que vai acontecer. Ou eles entendem isso. Falaram tanto em democracia no 8 de janeiro, etc., e agora estão aí, sabe? Como disse outro, feito um carrapato pendurado entre as pernas do Putin. Absurdo. O povo no poder aqui disse. Vi uma live do Leandro Carnal, né? Um grande abraço pro José Nascimento, falando sobre o Paraíso Perdido de Milton, mostrando que Satanás é um empreendedor, revolucionário, um justiceiro e protetor dos fracos, com um sorriso gigante. É um populista, basicamente. É um populista representante, que utiliza representante de uma ideologia que faz uso do messianismo político, né, para colocar ali as suas ideias e para lutar contra aquilo que é um bem maior, que na verdade ele considera o mal, como o Satanás fez quando se levantou contra Deus. Basicamente é isso. Que não vai rolar o apoio à Ucrânia. Vai rolar apoio à Ucrânia, sim. O apoio à Ucrânia não vai deixar, não. Inclusive fizeram uma reunião agora, esses dias aí, com todos os líderes europeus juntos e falaram de Lisboa, em Portugal, até a Polônia, nós estamos junto com a Ucrânia. Nós somos a Ucrânia. Mesmo que os Estados Unidos pule fora por causa dessa máfia republicana patrocinada e apoiada pelo Putin por meio das fábricas de trolls, essa máfia mais... tem 11 republicanos ali no Congresso americano que estão contra agora, né, os Estados Unidos apoiar a Ucrânia. Mesmo que os Estados Unidos saia fora, a União Europeia vai entrar de cabeça. Quem está segurando um pouco a União Europeia é o presidente da Hungria, que é pró-Rússia. Então, quem não é amigo do Putin está contra ele, basicamente. Quem não faz parte dessa ideologia nova, desse pessoal que é pró-ditadura, pelo fim da democracia, que faz parte dessa nova direita internacional, está a favor da Ucrânia, simples assim. Então, em outras palavras, ou o cara é um neofascista, que é um regime totalitário, uma nova forma de fascismo, camuflado, ainda não é tão camuflado assim, eles usam símbolos, né? Deus, Pátria, Família, que é um símbolo criado pelo maçom carbonária Giuseppe Mazzini, que foi o cara que influenciou a ideologia que culminou no fascismo. Aquele que trocou cartas com Albert Pike sobre a Terceira Guerra Mundial. Foi esse cara que criou o lema Deus, Pátria, Família. E depois o Partido Fascista Italiano usava esse símbolo abertamente, inclusive para doutrinar os soldados. Então, quando a gente fala fascista, não é aquele como esquerdista gritando seu fascista por qualquer coisa. Não, eu estou falando embasado, são fascistas mesmo. Então, os neofascistas, na verdade, ou as pessoas estão do lado do neofascismo, e essa é a turma que está com o Putin, que está com a Rússia, que está com o eurasianismo, ou você está do lado certo. Ou você está do lado, ainda que com todas as suas falhas e suas fragilidades, desse conceito que varia de país para país no Ocidente, mas que a gente chama de democracia. Em alguns países, essa democracia funciona melhor que em outros. E quais são os países que a gente critica no Ocidente? São justamente aqueles que não têm democracia. Nicarágua, Venezuela. É ou não é? Então é uma contradição, porque essa turma da nova direita internacional, ela critica esses países que são ditaduras totalitárias de esquerda. Ao mesmo tempo, eles criticam a democracia. Ao mesmo tempo, eles querem impor uma revolução para botar uma ditadura. Sendo que os únicos países que eles criticam, de fato, no Ocidente, que são os piores exemplos para eles, são aqueles que são ditaduras militares, de fato. Então são coisas, são níveis de contradição tão grotescos que só mostram o quanto a gente piorou enquanto humanidade e o quanto a nossa sociedade está perdida. Sem qualquer capacidade de senso crítico.
Falou a ilha Epstein. Eu falei sobre isso, né? Só conferir o nome aqui, se é a mesma que eu estava falando. Exatamente. Então, tudo bem. Você tem lá a ilha do Jeffrey Epstein, né? O bilionário lá que foi preso por pedofilia. Beleza. Só que o cara foi preso por pedofilia. O cara levava lá pessoas vítimas de tráfico humano. Sim, né? Fazia parte de um esquema de tráfico sexual de menores? Sim, tá? Agora, você querer dizer que esse é o principal cartel do mundo de tráfico humano, que eles eram os maiores pedófilos a nível mundial, pedófilos de massa, de criancinhas a nível mundial, você querer dizer que todos os democratas americanos, querer culpar o outro lado do espectro político e dizer que esses são os causadores da coisa? Não, os estudos provam, estudos sérios, inclusive das polícias do mundo todo, provam que, na verdade, nem se compara, tá? Nem se compara ao que a máfia russa faz nesse sentido, a máfia chinesa faz. Então, é isso que eu tô falando. Eu falei, inclusive citei isso, não estou ignorando o fato, falei disso no começo. Então, só que aqui o que você tem não é um coordenador do tráfico mundial, você tem um cliente da indústria do tráfico. Essa ilha, esses alguns bilionários ali que podem estar envolvidos no esquema, ocultistas pesados, esse é o lado podre do Ocidente, esse é um lado que a gente precisa resolver. Mas da onde vem essa podridão? Toda a podridão que está no Ocidente, que o próprio Putin usa para acusar o Ocidente de decadência e podridão, ela veio da onde? A própria direita fala isso. A própria direita que despertou, digamos assim, para um comunismo, entre aspas, né? Ela costuma falar do gramscismo, né, de Gramsci. Ela fala dessa perversão que foi exportada pela antiga União Soviética, e hoje pela Rússia, pela China comunista, pelo TikTok, etc., para corromper, para deturpar o Ocidente, e aí depois eles vêm e acusam pela corrupção que eles mesmos mandaram para cá. Então, e você tem uma elite extremamente corrupta que, evidentemente, que participa em certo nível disso. Agora, num nível bem menor do que aqueles que realmente controlam esse tipo de crime organizado. Esse é o ponto. Então, uma pessoa que pratica o tráfico humano, ela não é necessariamente um pedófilo, ele é um traficante de pessoas. Quem é o pedófilo é quem consome o tráfico humano. É aquele que deseja aquilo. Esse do pessoal da ilha Epstein se enquadra muito mais nisso. Um esquema bizarro, beleza. Agora você vai negar que tudo que se sabe sobre o que está acontecendo. O Putin foi condenado pelo Tribunal Internacional pelas milhares de crianças que foram levadas para a Rússia. Fora o tráfico sexual das ucranianas, tráfico humano das ucranianas, que foram raptadas nos territórios invadidos. Então, ali, no caso da Rússia, você tem um Estado mafioso. No caso se fosse assim no Ocidente, esse bilionário não tinha sido preso, como foi preso. Esse escândalo não teria vindo à tona, ele continuaria debaixo dos panos, como é até hoje lá no Oriente, vinculado ao poder diretamente. Não que aqui também não tivesse vínculos, mas é bem diferente, você percebe? A própria ilha Epstein é chamada de a ilha do pedófilo, porque o cara era pedófilo. Mas é diferente você comparar a figura do abominável de um ser que tem esse comportamento deplorável de uma estrutura organizada com 2 milhões de pessoas, 300 mil membros diretos, que movimenta bilhões de dólares
e é quem realmente controla o esquema no mundo. E aí você vai ver esse grupo que controla o esquema está vinculado com o governo que está apoiando os republicanos americanos, que estão vindo com um discursinho mequetrefe dizendo que são os paladinos os paladinos aí da luta contra a pedofilia. Tá de brincadeira. Esse é o ponto. Então eu falei dessa ilha no começo da live, não tô negando o fato, e é isso, tá? A ilha foi vendida já, inclusive, né? E o dinheiro vai pro governo dos Estados Unidos, tá? Não sei se vocês estão cientes do fato. Então existe, a gente sabe que existe uma elite oculta no Ocidente, uma elite ocultista pesadíssima, nunca neguei isso, sempre falei disso. Só que agora a gente está com um problema maior, um problema mais sério. A gente tem uma direita, entre aspas, no Ocidente, que está sendo manipulada pelos verdadeiros criminosos desse tipo de crime e outros. Uma direita que hoje, não estou falando que as pessoas que são da direita são isso. Não, na verdade elas acham que estão lutando contra isso. Só que quem está apoiando o projeto de poder delas são aqueles que se escondem por trás do discurso puritano de que eu sou o bem lutando contra o mal. Então, talvez você nunca tenha se deparado com essa informação ainda, né, quem está assistindo, mas esse é o fato, tá? Então, você acha que não, é só pesquisar por conta própria. Aí você vai lá e tira a sua própria conclusão. Mas o que eu estou te falando é um fato, tá? Não é um QAnon, é um fato. Quero ver se eu acho uma notícia aqui sobre o Jeffrey Epstein. Ele levava vítimas do tráfico sexual para lá. Ou seja, ele era um cliente desse mercado podre. E organizava um esquema com uma elite igualmente podre. Mas você quer comparar? É a mesma coisa que você quer comparar um grupo, pega um grupo lá, um grupo de pessoas que faz uso de drogas. É a Cracolândia. Você quer comparar em termos de potencialidade para o mal. Vamos pegar o filho do Biden lá que tinha problema, né? Droga. Com o El Chapo, com o Pablo Escobar, com um mega cartel, um grupo muito poderoso. Não vou citar o nome da versão brasileira para isso, que existe também. São bem poderosas, inclusive, muito perigosas. Então, esse é o ponto. É muito fácil você pegar um bode expiatório e esconder aquele que é o problema, né? E ainda por cima, quando... Olha que interessante, quando a nova direita internacional contrata os ideólogos que vêm lá dessas ideias, que provêm desse grupo, né, que tem relações com esses oligarcas, que tem relações com essa máfia, e você tem esse pessoal pagando de paladino da moralidade e da justiça aqui no Ocidente. É vergonhoso, é patético. Assim, é algo assim que realmente... Isso me revolta. Isso me deixa indignado. Isso sim. Tá? Além do próprio ato em si, né, que é absurdo. Então, aqueles que estão realmente revoltados, que gostaram do filme Som da Liberdade, são justamente aqueles que deveriam estar justamente se voltando contra essas ideias, esses ideólogos que estão passando pano para isso, que estão fazendo uso, palanque político, e que são propagadores dessas mesmas ideologias, que na hora de fazer uma campanha presidencial, vai lá contratar o Steve Bannon, que na hora de tomar uma postura, fez vista grossa. Por que você acha que o Bolsonaro fez vista grossa para o Putin? Ah, foi por causa da agricultura. Não, essa foi a desculpa que ele deu. Essa foi a desculpa que ele deu. Então, foi a desculpa e o que ele falou para poder usar como argumento de campanha.
Mas alguém que é pró-Ocidente de fato, porque nós somos ocidentais, vale lembrar, né? E valoriza aquilo que o Ocidente tem de maior, alguém que defende a liberdade, como o próprio Bolsonaro disse que defendia, assim como alguém que defende a democracia, como o Lula disse que defendia, em hipótese alguma poderia estar apoiando um Estado mafioso. Ponto final. Então isso não tem o que se discutir. Agora, você querer dizer que o teu adversário político é quem está fazendo isso, aí já começa a ficar complicada a coisa. Aí a gente tem que partir para aquele raciocínio. Então vamos ver quem tem teto de vidro. Simples assim. E você vai ver, meu amigo, é como a música lá do Bezerra da Silva, né? Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão. Só que nesse caso é se ficar quem tem o rabo preso, com esses grupos aí, não fica um. Principalmente no campo político aí. Beleza, pessoal? Mas é isso, então vamos encerrar por aqui e até o próximo vídeo.